Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos irmãos, muita paz para todos. Estamos novamente no ar com o nosso programa, que tem como finalidade comentar as lições de Jesus à luz da doutrina espírita, tendo como base o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Participando do culto desta noite, nós temos nosso companheiro Ayrton Dias, o casal João Carlos e Jane Chantre, e esse que vos fala, Lidiane Barreto. Para início da nossa reunião, vamos então ouvir a mensagem deste dia. A página que vamos ler hoje está inserida no livro Teu Lar, de Carlos Bacelli. Caridade semanal. Pelo menos uma vez por semana, envolve-te com os teus familiares em algumas tarefas assistenciais. A bondade se ensina através do exemplo, a necessidade alheia, visto de perto, nos faz melhorar, enxergarmos os recursos com que temos sido abençoados. Se não te é possível um compromisso cotidiano com a caridade, consagra a ela alguns minutos do tempo que te sobra em cada final de semana, com pouco mais de 15 minutos, visitarás o doente no hospital ou irás à periferia para levares o teu farnel de generosidade. A tua ação no bem, por menos que seja, atrairá vibrações positivas para a tua vida. Não consintas que o teu reduto doméstico se transforme em fortaleza de egoísmo. Não vivas entrincheirado na indiferença e no comodismo. Se os teus familiares percebem que te importam com os outros, haverás de escutar-te com a maior atenção, sem duvidarem do que dizes. 1 minuto de caridade é fonte de incontáveis alegrias. Jesus, divino e amorável Mestre, aqui estamos, Senhor, dando início a mais um programa, Culto Cristão no Ar, e permita, Senhor, que as tuas bênçãos possam descer sobre nós, sobre esta emissora, que tanto bem realizado através desses 51 anos de existência. Abençoa a tua diretoria, teus funcionários, programadores, todos aqueles que de alguma forma colaboram com a Rádio Rio de Janeiro. Abençoa também os lares sintonizados conosco, abençoando os seus moradores, principalmente aqueles que estão enfermos. Obrigado, Senhor, por tudo. Em teu nome, em nome de todo bem, possamos dar por iniciado o culto de hoje. Que assim seja. Olá, ouvintes. Estamos aqui no nosso capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Fora da caridade não há salvação. Aqueles que quiserem nos acompanhar com a leitura, estamos hoje no item 6 e 7, que tem como título A necessidade da caridade segundo Paulo, ou segundo São Paulo, dependendo da tradução. E diz assim um trecho da carta de Paulo aos Coríntios, uma das cartas mais famosas, um dos trechos mais citados da Bíblia, e até mais poéticos também, que Paulo escreveu. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens
e a língua dos próprios anjos. Se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é jubilosa, a caridade não é injubilosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. E aí vemos aqui Paulo, né, nesse momento que a gente pode dizer do auge de toda do seu apostolado, né, que é quando ele realmente afirma que não é mais ele que vive, mas o Cristo que vive nele, né, porque ainda que ele fizesse todas as coisas, se ele não tivesse a caridade, ou seja, o sentimento puro, né, o sentimento por excelência, ele não seria nada, né? É interessante quando ele fala aqui que a caridade não é temerária nem precipitada. Portanto, muitas pessoas ficam com medo de fazer caridade, talvez já pensando que a pessoa que vai ser ajudada não retorne, não agradeça, seja uma pessoa injusta, e acaba não fazendo. E também nem precipitada, que às vezes a gente quer ajudar, mas a precipitação às vezes pode prejudicar. Uhum. E isso às vezes acontece em alguns acidentes de trânsito, quando as pessoas querem ajudar a pessoa que está às vezes presa nas ferragens, e a gente não sabe como tirar uma pessoa desse, né? Só bombeiros estão capacitados para isso. E uma vez eu vi a reportagem de um cadeirante que tinha sofrido um acidente e alguém tirou ele do carro, mas tirou de mau jeito, e ele estava com problema na coluna, piorou e ficou cadeirante. E ele estava dando esse recado exatamente. Aguarde o bombeiro. A não ser que haja um princípio de incêndio, alguma coisa assim, então vai esperar o bombeiro chegar para tirar a pessoa do meio da chama, né? Mas se não tiver indício nenhum de incêndio, aguarde o bombeiro, só vai conversando com a pessoa, fazendo com que ela, né, fique lúcida, mas não tente movimentar a pessoa, porque a gente não sabe qual o problema que a pessoa está ali. Se realmente tem uma fratura na coluna, a gente pode, em vez de ajudar, complicar mais ainda. Só queria lembrar esse caso para a gente ver que ela não pode ser precipitada. Eu acho interessante uma questão que eu lia e não entendia muito bem. Logo no começo, quando ele fala que se ele não tiver caridade, será como o bronze que soa e um símbolo que retine, né? Aí eu não entendi direito o que isso queria dizer. Eu fui ver primeiro o que era símbolo. É um instrumentozinho que parece um prato desse de orquestra, só que pequenininho, né? Do tamanho da palma da mão, mais ou menos. Se tocam os dois, um par, né? E ele tem um som muito bonito, mas ele é oco. Eu acho que é isso que ele quer dizer, né? Se a gente não tiver caridade, a gente pode soar muito bem, mas a gente continua vazio por dentro. Foi a analogia que eu fiz desse pedacinho do símbolo que ele fala aqui. Se a gente não tiver caridade, a gente não tem conteúdo, não tem recheio moral.
E por fim, quando ele fala aqui das 3 virtudes, fé, esperança e caridade, por que a caridade ele coloca aqui como mais excelente? Porque a fé, eu costumo dizer que a fé é uma das virtudes que tem menor número de letras e é mais complicada. Até para a gente explicar o que é fé, dar um conceito de fé, e cada um tem a fé, mas a fé é uma virtude que beneficia a nós próprios. Ninguém tem fé ajudando o outro. A fé é uma confiança que a gente tem. A esperança também. Né? Até uma vez eu fiz um estudo, né, sobre as virtudes, algumas delas, né, e classificando assim, aquela que é da pessoa para a pessoa, da pessoa para com Deus, da pessoa para com o outro. Tendo como base aquele mandamento de Jesus. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, desde isso aí eu fui analisando as virtudes, né? E tanto a fé como a esperança são virtudes que desenvolvem em nosso benefício. Eles são importantes, mas em nosso benefício. Agora, a caridade é quando a gente sai já para ajudar o outro, o amor ao próximo. Tudo bem, a gente pode desenvolver a fé em nós mesmos, mas acho muito importante também que a gente desenvolva a fé em Deus, né? Porque muitas das vezes eu acho que isso é até por conta do homem atual, do homem e da mulher, como eu falo. O materialismo, ele coloca o ser humano como autossuficiente em tudo. E aí há inclusive a negação de Deus. E essa fé que precisa ser desenvolvida, penso eu, que precisa também ser desenvolvida pensando em Deus, como diz o mandamento, né? Amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então essa fé, né, para que o ser humano deixe o materialismo que o Espiritismo nos convida a deixar. Que não é muito fácil, né? Que a gente acha que nós somos religiosos e temos fé, mas será que temos? Ou será que nós estamos agindo somente por nós mesmos? Tem gente que diz assim, eu tenho fé que eu vou conseguir fazer isso. Então a fé é da pessoa para com a pessoa, né? Mas quando Paulo, ele destaca 3 virtudes importantes: a fé, a esperança e a caridade. Só porque ele diz que a mais excelente é a caridade? Porque realmente é o amor para com o outro. Até às vezes, uma pessoa que não acredita em Deus, às vezes faz a caridade. E até o irmão X tem uma história, um conto, né? Mas que ele diz que um anjo desceu até para escolher uma pessoa que pudesse atender fazer um determinado trabalho. Né? E então o ajudante desse anjo trouxe um espírita, um evangélico, um católico e um ateu. Aí ele foi ver os feitos de cada um e o anjo escolheu o ateu. Aí o ajudante falou, por que os outros são religiosos? Ele falou, mas os outros, eles ajudam com intenção própria, de serem beneficiados também. Então há um pouco de egoísmo aí. E o ateu, como ele não acredita em Deus, em nenhuma recompensa, ele faz por fazer. E esse é mais importante. A gente vê que essa fé em Deus é importante, mas Deus também, ele quer que a gente se ame e se ajude. Isso é importante. Agora, a fé em Deus é que é a nossa âncora na vida. Né? Aquele que não tem fé é um barco desgovernado, principalmente no momento que a gente vive atual de uma certa agitação um pouco maior, aí devido a estarmos numa fase de transição. Sem fé, a pessoa realmente é uma pessoa meio perdida na vida. E aí tem aquela dúvida também, né? Porque a gente conhece a tradição bíblica que fala se não tiver amor, e aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec usou a palavra caridade, se não houver caridade, né? Já comentamos isso no programa da semana passada,
que em grego, né, existiam várias palavras para definir amor, né, o fráter, o eros e o ágape, que é o amor sublime, o amor incondicional, né, e foi essa palavra que Paulo de Tarso usou na sua carta aos Coríntios. Então, quando ele fala que lá no grego, se não tiver ágape, a Bíblia traduziu como amor, mas Kardec preferiu usar a palavra caridade, que é o amor em ação. Não é só um sentimento, mas é quando o amor sai justamente do coração para os braços, né, e se coloca em movimento. Então tem um comentário que é bem pequenininho de Kardec, em que ele diz: de tal modo compreendeu São Paulo essa grande verdade que diz. Aí repete aqui, quando mesmo tivesse a linguagem, ele repete um trecho, né? E Kardec complementa dizendo assim: coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé. É que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, e independe de qualquer crença particular. Faz mais, define a verdadeira caridade, mostra não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Então, Kardec fecha com chave de ouro esse comentário, e é importante que a gente desenvolva todas as caridades. E isso é um treinamento, é um trabalho de autoeducação. Eu fiz uma pesquisa no Evangelho segundo o Espiritismo, usando lá o índice alfabético, e achei 42 virtudes citadas no Evangelho segundo o Espiritismo. A gente não vai conseguir, numa encarnação, desenvolver 42 virtudes. A gente vamos escolher uma, principalmente aquela que a gente acha que nós temos mais dificuldade, e investir para desenvolver, no mínimo, uma caridade cada vez. Querer realizar tudo ao mesmo tempo, a gente vai se perder e acaba não fazendo nada. Por isso que a gente vem em cada encarnação com uma aptidão diferente também. Exatamente. Às vezes um corpo masculino, às vezes um corpo feminino, para poder, né, desenvolver esse conjunto de virtudes que vai nos transformar num espírito elevado, puro espírito, como definiu Allan Kardec. Então vamos ler do livro Cantigas de Vida, por C.A. Beiral, alguns trechos dessa poesia. O pingo d'água persiste, fiel ao rumo que traça. Tal se exortasse, resiste, não transijas, luta e passa. Segue em frente e persevera, cuidando tua ferida, pois o tempo não espera na eternidade da vida. Não deis esmola, entendendo, emprestar a Deus que pede, que vais apenas cedendo parte do muito que cede. O sorriso de carinho, no passo de um sem ninguém, pode mostrar-lhe o caminho que dá no atalho do bem. Ajudar? Direis, é louco. Mas vos respondo, não sou, pois se a vida me dá pouco, recebo em dobro o que dou. Bem nenhum maior existe que o de manter-se de pé, quando o sofrimento insiste, mostrar a Deus a nossa fé. E assim, Senhor, no final desta nossa reflexão, que possamos cada vez mais caminhar para que um dia, em nossa existência ou em uma de nossas existências, que não seja nessa, mas que um dia possamos dizer, como o nosso irmão Paulo falou, que não somos mais nós que vivemos, mas o Cristo que vive em nós. E assim que possamos ter o amor, a caridade, acima de qualquer outra virtude desenvolvida em nós, para sermos essas pessoas plenas de felicidade e de vida. Que assim seja, Senhor.
E como nós falamos da carta de Paulo aos Coríntios, um texto tão famoso e tão bonito, e que nós conhecemos, muitos conhecem uma música composta por Renato Russo, nós vamos ouvir uma versão desta música Monte Castelo, interpretada e arranjo do coral Amornizando, que está disponível no YouTube. Então fiquem com essa versão da música Monte Castelo, encerrando o nosso programa. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.